No Flamengo, mais um dia de novela, hein? Lucas Paquetá, já isso vai virar série. Quem tem as informações e quem sabe um spoiler é a Lívia Laranjeira no Ninho do Urubu. Boa tarde, Lívia. Tudo bem, Mari? Boa tarde a todos. Será que o último capítulo dessa novela já é hoje? Pode ser, viu? Hoje pode ser um dia decisivo nessa negociação, porque há a expectativa de uma reunião entre Flamengo e o West Ham, que é o clube que o Paquetá defende lá na Inglaterra. O principal ponto nesse momento é definir quando o Paquetá se apresentaria ao Flamengo. Os dirigentes rubro-negros querem a chegada imediata dele para que ele já possa fazer essa pré-temporada junto com o elenco. Mas o West Ham quer que ele fique até o fim do campeonato inglês para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento. Os valores já foram acertados, tá? O Flamengo deve pagar 40 milhões de euros, que é aí cerca de 250 milhões de reais, mas fica essa questão pela data da chegada. O Flamengo conta com o desejo do Paquetá, que já disse que não quer voltar a atuar pelo West Ham, mas não descarta, se for necessário, esperar esses 3 meses. A prioridade é contar com o jogador. Flamengo entra em campo amanhã pelo Carioca contra o Volta Redonda, mas quem já está treinando com o elenco principal é o Andrew. O Andrew ainda não joga, né? O elenco principal ainda não joga, e o Andrew falou sobre a emoção de representar o time dos pais. Eu perdi minha mãe há 2 anos, perdi meu pai em 2009, flamenguistas, ambos. Parei e a primeira coisa eu falei assim, cara, tá aqui, tá todo mundo lindo, mas se minha mãe estivesse aqui, seria uma coisa que eu gostaria de sentir, de ver como é que seria o olhar dela para mim. A minha mãe, ela trabalhou dentro do Flamengo, trabalhou na Gávea, na equipe de limpeza, sabe? Então era uma história, né, de muito carinho. Vamos falar agora do Lucas Paquetá. Eu sei que vocês estão ansiosos. O dia foi longo, então eu não consegui parar para gravar um vídeo com calma para explicar toda a situação. Por que o Flamengo está muito próximo do Lucas Paquetá? Por quê? O jornal The Guardian, jornal inglês, noticiou e nós confirmamos. O West Ham virou para o Flamengo e disse o seguinte: Flamengo, a gente topa vender o Lucas Paquetá agora, tá? Beleza, a gente aceita. Desde que você, Flamengo, empreste o Lucas Paquetá para nós até o fim da nossa temporada, que é no meio desse ano. E por que o West Ham quis isso e quer isso? Porque o West Ham entende que o Lucas Paquetá é peça fundamental para o time brigar para não ser rebaixado. Então, por isso, o West Ham fez essa exigência ao Flamengo. Beleza, o West Ham topa fazer isso. Mas qual valor eles estão pedindo para fazer isso? 45 milhões de euros. Eles, inclusive, desceriam um pouco a pedida na questão financeira para o Flamengo. A questão que o Flamengo ofereceu, 35 milhões de euros. Há uma diferença de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo precisa trabalhar para poder chegar a um acordo com o West Ham. No lado do jogador, falaram o seguinte: Vene, estamos extremamente otimistas, a gente está muito animado com essa possibilidade, existe sim a chance, só que a bola agora está com o Flamengo. O Flamengo recebeu, digamos, essa contraproposta do West Ham e agora precisa analisar e dar uma resposta ao time inglês. E aí tem vários contrapontos, e quando você vai tomar uma decisão complicada como essa, você tem que botar pontos positivos, pontos negativos. O Flamengo pode aceitar essa proposta de 45 milhões de euros e contratar Lucas Paquetá e garantir o jogador. Porém, o Flamengo pode não aceitar, chegar no meio do ano, o Lucas Paquetá ficar ainda mais desvalorizado por conta do rebaixamento do West Ham, e as chances são grandes do West Ham ser rebaixado. O time vai muito mal. Nesse momento, na tabela do campeonato, o time também está muito mal, cerca de 7 pontos atrás do primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Então, é uma situação muito complicada do West Ham. Por isso, eles queriam ter o Lucas Paquetá até o meio do ano, e também seria uma forma de, entre aspas, driblar o fair play financeiro na Premier League e eles fazerem contratações já nessa janela de janeiro, porque lá a janela também está aberta, só que fecha antes, bem antes daqui no Brasil. O Lucas Paquetá pode chegar no Brasil pela janela até o dia 3 de março. Ou seja, a gente vê aí uma aproximação do Flamengo na contratação, porque o West Ham já se diz aberto a uma venda, isso facilita muito. Resta saber se o Flamengo toparia essa pedida de 45 milhões de euros, ou negociaria para reduzir esse valor, ou não toparia comprar o jogador e emprestar o jogador até o meio do ano. Então a bola agora está com o Flamengo, mas o Flamengo está muito próximo.
Eu vou ser muito sincero com vocês, isso é opinião, não é informação. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Lucas Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Resta saber se agora, no começo do ano, ou no meio da temporada. A situação é muito parecida, óbvio, guardadas suas devidas proporções, com a situação do Jorginho no ano passado. Porque o Jorginho queria o Flamengo. Só que o Arsenal, na ocasião, não quis liberar o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, porque era meio de temporada para eles. E aí, quando chegou o meio do ano, o Jorginho se apresentou ao Flamengo. Na ocasião, o Jorginho até abriu mão de uma boa quantia para poder jogar o Mundial, porque senão ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. E acabou que foi um sucesso, que para mim, ele jogou muita bola no Mundial de Clubes e chegou muito bem ao Flamengo. Então agora é questão de tempo, na minha opinião. Por quê? Lucas Paquetá conversou com o West Ham. O West Ham foi procurado pelo Tottenham, pelo Chelsea, pelo Aston Villa, e o Lucas Paquetá falou, gente, não é nada contra o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para um outro clube da Europa. Eu quero sair daqui para voltar para casa, para voltar para o futebol brasileiro, para jogar com a camisa do Flamengo. A questão não é o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para o Chelsea, para o Tottenham. Eu quero ser feliz novamente na minha casa, na minha terra, no Rio de Janeiro, jogando no meu time de coração. A conversa do Lucas Paquetá com o clube inglês foi extremamente franca e aberta. Só que o Lucas Paquetá tem um respeito muito grande pelo West Ham. Em nenhum momento vai chegar e vai falar, não jogo mais aqui. Não é assim. Ele apenas expressou o desejo dele, verbalizou o desejo dele para a diretoria do West Ham e também para o seu treinador. Agora, estão todos cientes do que deseja o Lucas Paquetá. Óbvio, o West Ham, por conta disso, vai então facilitar a vida do Flamengo? Não acho. Mas o caminho está ficando muito aberto para o Flamengo conseguir o retorno de Lucas Paquetá. Flamengo e Gerson, porque o Flamengo acionou Gerson na justiça cobrando quase 43 milhões de reais. O valor exato ali no processo dá 42,7 milhões de reais. A ação é contra Gerson e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai do atleta, e que também é o seu agente. Existia um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo estava, quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato, o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do Meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do Camisa 97, ele vai usar um número 97 lá no Cruzeiro, está tranquilo e entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Ah, tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte, o jogador ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo e não estava mesmo. Ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar, olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit. Percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso. Agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo. Pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim. Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça. O goleiro Andreu, enfim, foi anunciado, ele demoraram para anunciar por trâmites burocráticos, trocas de documentos entre Flamengo e Gil Vicente.
Eu já vi gente na rede social que estava até especulando que o jogador não tinha passado nos exames. Gente, pelo amor de Deus, ele passou nos exames, tudo certo, foi anunciado de maneira oficial, e ele vai usar o número 42 em homenagem ao pai dele, que já faleceu, era torcedor do Flamengo e faleceu aos 42 anos. Então o André, ele usa o número 42 desde o início da sua carreira por conta disso, em homenagem ao pai dele. Um jogador de 24 anos, cria do Botafogo, foi vendido pelo Botafogo na ocasião para o futebol português com 20 anos, não teve muitas oportunidades, e há quem diga que é um bom goleiro. A ver, é uma contratação daquelas de oportunidade de mercado e contratação, digamos, de scout, tal como foi o Juninho na ocasião, que hoje em dia já está até no futebol mexicano. De Flamengo, Lucas Paquetá, Bruno Andrade. Me atualiza desse negócio, porque você e o Pedro Ivo também estão em cima da negociação. Em que pé está? Tá mais próximo agora? A torcida do Mengão pode, enfim, falar: caraca, vamos ter o Lucas Paquetá ainda em janeiro. Ou vai ficar para junho, julho esse negócio? Só um pequeno parênteses, já que a gente entrou no tema Flamengo, eu nem sei se está no chat aí, acho que é Stephanie alguma coisa que perguntou umas 3, 4 vezes sobre o Richarlison para o Flamengo no meio do ano. Não custa reforçar que na semana passada eu falei que o Flamengo, deixando de contratar um atacante agora, porque o Caio Jorge era preferência e não foi para frente, o Flamengo separou, mesmo independentemente da negociação do Paquetá, o Flamengo separou cerca de 30 milhões de euros, ou até um pouco mais, dependendo do jogador, para investir no mercado do meio do ano, fim da temporada europeia, pós-Copa do Mundo. E um dos nomes bem avaliados, um dos bons nomes, não é o único, é o do Richarlison. Então, com certeza, a gente vai ouvir bastante falar do Richarlison, eventualmente negociando com o Flamengo, ou pelo menos sendo ali analisado, monitorado, buscado pelo Flamengo no meio do ano, porque o interesse do Richarlison é sair do Tottenham. Há outros interessados, futebol saudita, futebol turco, que já procurou o Richarlison no último mercado. Então o Flamengo colocou o Richarlison como um dos nomes para o meio do ano. Seguramente mais nomes vão surgir, porque em junho muita coisa mexe por conta de fim de temporada europeia e pós-Copa do Mundo. Sobre o Lucas Paquetá, depende muito ainda da reunião que vai existir hoje do Flamengo com alguns representantes do West Ham, e, consequentemente, a reunião que está prevista para o fim de semana, mas se calhar ainda acontece hoje, internamente do West Ham, para definir e bater o martelo se libera agora ou se libera em junho. Uma coisa é muito clara, o West Ham já aceita negociar o jogador, seja agora em janeiro ou em junho. Vai perder o jogador, vai negociar o jogador, até porque depois em junho entra no último ano de contrato. Já falei bastante que o preço do jogador de mercado cai bastante, independentemente da qualidade dele. Então o West Ham, até pela pressão no bom sentido, claro, que o Lucas Paquetá tem feito para sair por vários motivos, técnicos, táticos, psicológicos, familiares, o projeto do Flamengo, com quem ele já tem um acordo verbal por 4 temporadas. O Nuno Espírito Santo, o treinador português, já compreendeu essa ideia do Paquetá de sair, apesar de gostar muito do jogador e colocá-lo como o principal ou dos principais do West Ham, que briga contra o rebaixamento. Então é um Flamengo confiante que vai ter negócio. Tá muito confiante o Flamengo que vai ter negócio e que vai ter o Lucas Paquetá. Falta agora a questão do timing. Se é agora em janeiro ou se é em junho. Se compra agora e deixa emprestado no West Ham, se compra agora e só recebe no meio do ano, ou se estica um pouco a corda e só contrata em definitivo no meio do ano e não tem empréstimo nem nada. Então é uma situação que o Flamengo vai conversar hoje, à espera também dessa reunião em simultâneo ou em paralelo dos acionistas, dos donos do West Ham, mas o Paquetá quer muito, isso influencia bastante. Uma coisa também importante, eu trouxe essa informação ontem com o Pedro Ivo, o negócio acontecendo nos melhores dos mundos, cerca de 40 milhões de euros, que é a informação que a gente sempre trouxe e que o Flamengo dificilmente passaria desse valor. Agora, se for para receber agora, o West Ham chega, faz a reunião e decide, não, a gente topa liberar agora, possivelmente o Flamengo talvez coloque mais uma coisinha em cima da mesa, mas a ideia do Flamengo é não subir o valor, se manter nos 40, entre fixo e variáveis, para ter o Lucas Paquetá. Agora a bola foi jogada para o lado do West Ham. O Flamengo fez a sua parte. O Flamengo fechou um acordo verbal com o jogador, o Flamengo já se entendeu com o West Ham, agora é o West Ham se entender com ele mesmo. Se libera agora ou se libera somente em junho, mas é um processo para nas próximas horas a gente ter aí desenvolvimentos
Não vou dizer se é muito provável, é pouco provável que seja resolvido hoje ou amanhã, mas assim, nas próximas horas teremos desdobramentos, porque todo dia há uma nova informação, uma atualização dessa situação. A última delas é que o Nuno Espírito Santo já aceita liberar o jogador, colocou essa batata quente na mão da diretoria, nas mãos dos acionistas. O Flamengo está muito tranquilo, porque já percebeu, o Flamengo está muito tranquilo. Percebeu e entendeu que o Paquetá será seu jogador, ou em janeiro ou em junho. Ação rubro-negra, tô chegando com tudo nessa sexta-feira agitada do Flamengo, e o Bola VIP confirmou nessa sexta-feira que o Felipe Luiz faz pedido especial e o Flamengo quer atender com Richarlison ou Gabriel Jesus. Ou seja, o Flamengo tem esses dois nomes para contratar para a posição que é vista como prioridade para esta janela de transferências. Ou seja, o Flamengo, né, mira além do Paquetá. O Flamengo não tá para brincadeira no mercado e promete fazer um altíssimo investimento e trazer ou Richarlison ou Gabriel Jesus. Um desses dois atletas pode sim vestir o manto sagrado. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, qual desses dois jogadores se encaixaria melhor no time do Flamengo, Richarlison ou Gabriel Jesus? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Lembrando que a qualquer momento eu voltarei aqui para atualizar vocês sobre a novela Paquetá. Se encerra hoje. O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.